Quero cumprimentar a todos com o Senhor Jesus que se encontra na sua casa no meio dessa epidemia. E eu quero deixar uma palavra para vocês que se encontra no 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler para vocês do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Eu vi do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou a ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou a fazê-lo saber a Davi, e disse: grávida estou. Meu irmão, nessa palavra nós vai ter o entendimento, né? Que Davi naquele momento, ele adulterou. Ele é um segundo coração de Deus, né, irmão? O que eu quero dizer para vocês? Se Davi naquele momento, ele pecou, ele era o segundo coração de Deus, ele era ungido por Deus desde criança. Na sua infância, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Na sua infância, ele saía pastorear com as suas ovelhas, cuidando das ovelhas. E nesse momento, ele cuidando das ovelhas, uma ovelha dele sumiu, e ele foi atrás, porque ele já era um pastor de ovelhas. E naquele momento ele viu um urso e atacou o urso e venceu, lutou com o urso e venceu. No segundo episódio, ele perdeu outra ovelha. Essa outra ovelha foi achada por ele. Um leão estava tentando comer a ovelha, e ele conseguiu vencer esse leão. Então ele já era ungido por Deus desde criança, né? Mas no decorrer do seu pastoreamento das ovelhas, Deus mandou Samuel ungir ele a rei de Israel, né, no lugar de Saul, porque Saul tinha pecado contra Deus, né, e Deus não gostou. Falou: Samuel, unge o Davi para ser rei de Israel. E ele era pequeno ainda. Ele lutou com Golias. Ninguém, né, dos militares do rei Saul queria lutar com Golias, porque Golias era um homem muito forte, muito grande. E Davi, pequenininho, lutou com Golias e venceu Golias. Ele era ungido por Deus. Davi, ele cresceu, ele venceu todas as batalhas. Todo mundo sabia que onde ele lutava, ele ganhava, porque ele andava com Deus, ele andava na presença de Deus. Mas de certo momento, nessa palavra do capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer que Davi adulterou. E eu quero perguntar para os irmãos que estão na igreja: Davi adulterou com Batseba. Davi, ele pegou a mulher do seu soldado, que era um dos 30 soldados mais importante da sua tribo, mais importante do seu exército, né? E Davi chamou aquela mulher para sua casa, se deitou com ela e se engravidou ela. Davi adulterou naquele momento. Davi mandou chamar o marido dela da batalha, né, para lá, falar assim: vai para sua casa e vai descansar, porque o Davi queria tampar a gravidez daquela mulher que ele tinha engravidado, Batseba. Queria tampar e falar: vai para sua casa descansar, para que Urias deitasse com ela e pensasse que o filho era dele e ninguém ficasse sabendo, porque naquela época, se adultério era apedrejado, o homem e a mulher, e Davi queria tampar. Então o pensamento de Davi era que ele se deitasse, mas ele não foi, ele ficou no pátio da guarda. E Davi perguntou: por que você não foi lá na casa da sua mulher? Eu não vou para a casa da minha mulher sabendo que meus amigos estão na batalha, batalhando, e eu não vou deitar com a minha mulher. Então Urias ficou naquele pátio e não foi se deitar com sua mulher. E Davi novamente teve um pensamento: vou chamar ele aqui no castelo real
e vou embebedá-lo, Urias, porque assim ele vai se embebedar e vai se deitar, vai para sua casa e se deitar com a sua mulher, né? E novamente Davi tentou novamente fazer isso com Urias, né? O marido de Batseba. Chamou ele para o palácio real, fez aquele jantar maravilhoso, falou: Urias, hoje você vai comer e beber, você está precisando descansar na sua casa. Novamente se embebedou Urias, e Urias saiu dali quase caindo. E Urias novamente deitou no pátio da guarda. E Davi perguntou para os seus funcionários, seus guardas do castelo: Urias foi para sua casa? Não, Urias novamente está se deitado. E ele chamou Urias, rei Davi. Urias, você não foi para sua casa, Urias? E Urias falou assim: não, jamais. Os meus amigos estão lá na batalha. Os meus amigos estão lutando. Eu não vou deixar os meus amigos lá lutando e vou para minha casa deitar com a minha mulher. Jamais eu vou fazer isso. E Davi, com aquele olhar impressionante, viu que aquele seu guarda, ele era um guarda de respeito, um dos 30 guardas mais de respeito, Urias. Davi viu que ele tinha pecado, viu que ele tinha adulterado com o seu amigo de confiança. E Davi naquele momento teve outro pensamento. Naquela luta que os seus amigos estavam na batalha, tinha um certo lugar que nenhum guarda poderia chegar ali. E Davi falou: se eu colocar Urias ali na frente, ele vai morrer. E Davi fez isso. Davi armou a morte do seu próprio guarda da tribo de Israel e mandou uma carta através de Urias mesmo, seu guarda de confiança, para entregar para Joabe. Para Joabe colocar ele lá na linha de frente. E assim Joabe fez. Colocou Urias na linha de frente, sabia que ali ele iria morrer. E isso aconteceu. Profetizou. O que Davi quis fazer, o adultério, a morte do seu próprio amigo, o segundo coração de Deus, do rei Davi, ele fez isso. Naquele momento ele adulterou, naquele momento ele pecou. Sabe o que eu quero falar para vocês nessa palavra, irmão? Não é sobre o adultério, não é sobre o pecado que Davi cometeu. É uma grande palavra que Deus revelou para mim aqui nesse momento, que se encontra no versículo 1, que eu não li, mas eu vou ler para você agora o que diz a palavra do Senhor. Por que que o Davi pecou? Por que que às vezes nós crentes ficamos e pecamos, adulteramos e dentro da igreja, pecamos contra nossos irmãos na rua? Não temos que fazer isso. Sabe por que que o Davi pecou? Eu vou te explicar para você. Eu vou explicar para você melhor. Eu vou ler o versículo 1 e você vai estar entendendo comigo mais que Deus falou comigo. Olha só para você, observe na palavra. Versículo 1 do capítulo 11 mesmo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para guerrear, Davi e Joabe e seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Irmão, aquele tempo era tempo de guerra. Todas as guerras que rei Davi ia, a arca da aliança ia com ele, e toda a guerra ele vencia. Deus deu um grande poder para ele. Todas as guerras ele vencia. Mas nesse momento ele resolveu ficar no seu castelo real. Ele já tinha conquistado o seu reinado naquele momento. Então ele falou: eu vou ficar no castelo real, vocês vão para a guerra. E naquele momento ele subiu no terraço do palácio e ficava olhando para baixo. Ficava observando com o seu olho. E naquele momento daquela observação, ele olhou aquela mulher formosa tomando um banho, que era Batseba, dentro da banheira. E com o olho primeiro ele começou a pecar. Assim somos nós fora da igreja. Quando paramos de ir para a igreja, começamos a olhar coisas que não são de Deus. E nesse momento maligno, o nosso inimigo, porque o leão unge a todo momento, querendo te derrubar a pessoa dentro da igreja. Então quando você para de ir para a igreja, e Davi ficou lá e começou a pecar com os olhos. Irmãos, somos assim fora da igreja. Às vezes falo: não vou no culto hoje, não vou na casa de oração, não vou na casa de Deus, vou ficar aqui na minha casa. Vou ir para o shopping
em vez de ir para a igreja, em vez de ir para a oração. Vou ir numa festinha na casa do meu amigo, que lá tá melhor que a oração, né? Vou ir no aniversário, vou ir numa churrascaria. Às vezes você está pensando, eu não sou o rei Davi, eu não estou no palácio, eu não vou adulterar, eu não vou trair minha mulher, eu não vou pecar. Irmão, entenda uma coisa, eu não estou falando só de adultério. Hoje, dentro da casa da gente, o inimigo da gente já sabe que o celular, para quem não sabe mexer, é um grande pecado. A pessoa começa a mexer no seu celular dentro da sua casa, não foi para a igreja, começa a ver coisa do mundo. E ali começa o seu pecado, começa a pecar. Você não precisa estar adulterando, não precisa ficar com outra mulher para dizer que você pecou. Entendeu? Você mexer no seu celular, porque o seu pensamento vai começar a mudar. Você está parando de ir na casa de Deus, você está parando de servir a Deus. Então o inimigo sabe o seu ponto fraco, e é ali que o inimigo seu vai começar a trabalhar sobre a sua vida, né? Davi parou de ir pela guerra. Aquele tempo era tempo de guerra, era tempo de ele ir para a guerra, não de ele ficar na casa dele passeando enquanto os seus soldados foram lutar. Aquela guerra que todos os seus soldados estavam e ele não estava, foi a guerra mais demorada que ele demorou para vencer. O que eu quero deixar para os irmãos: não abandone a casa do Senhor Jesus, irmão. Não abandone a casa de Deus por causa de coisas, né? Por causa de, às vezes, acontecem coisas dentro das igrejas, já falar, hoje eu não vou na igreja, porque o irmão falou alguma coisa ali. Não se repreenda nessa palavra do seu irmão, né? Se apega em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deus, porque só Ele é o nosso Salvador, Senhor Jesus. Essa palavra veio no meu coração para me falar para os irmãos. Vamos ficar firmes. Vamos a pelejar, vamos ir para a guerra, sair para a guerra. Não vamos deixar nossos irmãos dentro da igreja sozinhos. Vamos sair e ganhar alma, porque só assim Deus vai estar abençoando nós, irmão. Vamos sair pelejar, vamos sair para a guerra. Não vamos ficar no nosso conforto da nossa casa. Não vamos deixar de ir na igreja para ir em festa. Não vamos deixar de ir em igreja para ir em shopping. Vamos lutar com nossos irmãos, vamos estar em comunhão, vamos prender a palavra de Deus, porque se você prender a palavra de Deus, Deus vai fortalecer o seu espírito cada vez mais, para você não pecar, para você não cair. Porque se o segundo coração de Deus, que é o rei Davi, pecou, adulterou, matou um homem, colocou na linha de frente, imagine nós, que não somos segundo o coração de Deus. Se o Davi escorregou, imagine nós, irmão. Olha que palavra linda, irmão. No versículo 1, que está aqui do capítulo 11. Que o Davi não foi para a guerra e ficou na casa dele. Naquele momento ele adulterou. Ele usou o pensamento, usou o olho, fez toda aquela estratégia, né? E matou Urias. Colocou na batalha para o seu amigo morrer. Às vezes somos assim, irmão. Não vamos nas igrejas e queremos tirar pessoas de dentro da igreja. Queremos tirar pessoas da presença de Deus. Queremos sair e levar pessoas junto. Às vezes queremos sair da igreja e matar os nossos irmãos também. Fora da igreja, porque fora da igreja estamos mortos. Estamos vivos, mas mortos, porque não entendemos a palavra de Deus. Tudo está certo para quem está morto. Para quem não está na presença de Deus, o pecado para ele é certo, o adultério para ele é certo, o roubo para ele é certo, né? Até para roubar o ladrão fala, eu tenho fé que vai dar certo. Eu era do mundo, irmão. Quando eu fazia coisa de errado ou ia fazer, eu falava, Deus me proteja, porque eu tenho fé que vai dar certo. Quando eu estava no bar bebendo, se embriagando, eu falava, eu vou sair com a minha moto bêbado e Deus vai me proteger, vai dar certo. Eu quero que essa palavra fique para vocês, irmão. No pensamento, no versículo 1, nunca pare de lutar. Eu quero deixar a conclusão para você, irmão. Nunca pare de lutar. A sua espada está aqui. Nunca fica na sua casa. Nunca troque a igreja pelo shopping, pela casa do seu amigo. Vamos lutar. Vamos levar a palavra de Deus para os irmãos. Porque Davi, de todos aqueles pecados que ele cometeu, ele pensou
ele tentou tapar a poeira. Mas tem uma coisa que nós pessoas, não consegue se esconder. A gente podemos esconder os nossos pecados. Você pode esconder o pecado do seu marido, o seu marido pode esconder o pecado da sua mulher, podemos esconder o pecado dos nossos filhos, podemos esconder os nossos pecados das pessoas, dos nossos amigos, mas tem uma pessoa que a gente não podemos esconder os nossos pecados, e essa pessoa é o nosso Deus, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Você não pode esconder um pecado dele. E Davi naquele momento pensou que ia esconder os seus pecados, entendeu? E o que acontece? Deus mandou um profeta falar para ele. A Batseba engravidou e ia ter um filho. E Deus mandou um profeta Natan falar para ele: olha, Davi, existia um homem que tinha muitas ovelhas, era muito rico, e um homem que tinha uma ovelha só. Falou para ele. E esse homem era um viajante, passou até perto da casa do rico, e o rico foi fazer um banquete para ele. E esse homem rico tinha muitas ovelhas, e aquele homem pobre tinha uma ovelha. E aquele homem rico pegou a única ovelha do homem pobre e fez para ele. O que você acha que tem que fazer? O rei Davi falou. O rei Davi ficou muito furioso. Mata esse homem rico tem que morrer. Aí sabe o que o profeta falou para ele? Esse homem é você. Você tem muito, Deus mandou falar para você. Você tem muita mulher, você tem muita coisas, você tem muito dinheiro, você tem carro, você tem bastante trabalho, né? Mas o rei Davi naquele momento ele tinha muita mulher, ele tinha muitos, ele era casado com muitos, e Urias só tinha um. E ele foi lá, pegou a sua mulher do Urias, a única que ele tinha. Sabe o que Deus fez? Deus falou para o rei Davi: eu vou te perdoar, mas o sangue vai jorrar na sua casa. O seu primeiro filho com Batseba morreu, a sua filha foi estrupada, o seu segundo filho mais velho foi morto pelo mais novo. O mais novo tomou o reino do rei Davi e morreu também. Então tem coisas na vida que a gente faz achando que está tapando, achando que ninguém está vendo, depois fica quietinho, mas Deus está vendo. Às vezes acontecem coisas dentro da casa da gente, às vezes acontecem coisas na família da gente, que fala lá, coitado, nossa, aconteceu isso com ele, mas a culpa é, às vezes aprontamos, às vezes pecamos e ficamos quietinhos, irmão. Mas as pessoas não vê, mas Deus vê, irmão. Vamos tomar cuidado, irmão. Vamos prestar bem, vamos pegar nossa espada, vamos entender a Escritura, a Sagrada Escritura de Deus, irmão. Não vamos pecar, meu irmão, porque tudo que você faz na terra, Deus cobra, meu irmão. Deus cobra, e Deus cobrou do rei Davi. O rei Davi perdeu 4 filhos naquele momento, 4, e uma foi estrupada. Então vamos prestar atenção no que nós fala, do que nós faz, porque Deus está vendo tudo. Deus vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, irmão. Não pensa que ele não vai voltar. Ele vai voltar, irmão, sim. E ele vai salvar aqueles seus escolhidos que estão trabalhando para eles. Vai chegar um momento que você não vai orar nem na igreja, nem na sua casa, nem em nenhum lugar, porque Deus já vai estar voltado para a terra, já vai ter arrebatado aquele que serviu a palavra de Deus, aquele que cumpriu a palavra de Deus. Depois não adianta mais orar, tá? Que vamos se cumprir a palavra de Deus. Não vamos ficar pecando igual o rei Davi fez. Deus perdoou ele? Perdoou sim, porque ele era o segundo coração de Deus, ele era um homem muito bom. Mas Deus falou: a espada vai jorrar na sua casa, e você não vai erguer o templo de Salomão, porque a sua mão jorrou muito sangue. Ele não ergueu o templo de Salomão. Você imagina que Deus destruiu a família dele, ele sendo o segundo coração de Deus. Imagina o que Deus faz no meio da nossa família. Eu quero agradecer a Deus e a todos, e dar um like e assiste esse vídeo aí. Glória a Deus e boa noite.